Eu estou em Lucas 5. Em nome de Jesus. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos outros companheiros de outros barcos, para que fosse ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro se prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos falar com esse Deus de amor nessa hora. Obrigado, Senhor amado. Nós só temos a agradecer a Ti, Senhor amado, porque o Senhor é muito bom conosco e o Senhor, ó Pai, está nesse local. Eu tenho certeza que o Senhor aceitou os nossos louvores, está aceitando o nosso culto. Eu tenho certeza, ó Pai amado, que grandes coisas o Senhor vai estar fazendo nessa manhã, Pai querido. E agora, ó Pai, eu abri a Tua palavra, Senhor querido, e é sobre ela que vamos conversar, que vamos falar, ó Pai amado. O texto é um texto clássico, conhecido dos Seus filhos, ó Pai amado. Mas com certeza o Espírito Santo tem mais iluminação nessa manhã, dentro desse texto, a cada um de nós, ó Pai querido. Então abençoe grandemente, ó Senhor amado, a Tua igreja, a começar por mim, ó Pai amado, e que essa palavra, Senhor querido, venha de encontro, ó Pai amado, à necessidade da Tua igreja, Senhor querido. Muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Um abraço a todos que estão nos acompanhando em casa também, aonde estiver e quando estiverem, que o Espírito Santo possa estar se comunicando com vocês e que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um que está acompanhando essa igreja, né? Está aí junto conosco cultuando assim o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos estar conversando, falando, estudando, aprendendo sobre o chamado de Pedro. O chamado de Pedro. Nós vamos estar então falando sobre esse personagem. Pedro, com certeza Pedro é um dos mais importantes nomes dentro do ministério de Jesus Cristo. Com certeza a igreja, toda a igreja, a maioria, né,
conhece alguma história sobre Pedro, né? Há muita informação sobre Pedro. Pedro, também conhecido como Simão, também conhecido como Cefas. No grego, Pedro, em hebraico, Simão, lá em Atos 15, 14, e Cefas, em João 1, 42. Esses três nomes significam pedra ou pedrinha. E a gente continua com informações sobre Pedro, né? Lá em Mateus 16, a gente descobre o nome do pai dele. Jonas, ou, se preferir, Bar Jonas. Pedro, ele era um cara cheio de autoestima. Muita autoestima Pedro tinha. Ele não se importava com a opinião alheia. Ele não se intimidava com o público. Ele era exagerado. Um cara exagerado. Era o Pedro. Com certeza, ele era expressivo também e muito carismático. Ele provavelmente controlava as conversas do grupo. Ele ditava o tom. Ele era líder. Ele era expressivo. Ele tinha essa capacidade, né? De ser tudo isso que a gente está comentando aqui. Pedro era assim, igual muitos de nós. Tinha momentos de avanço, mas também tinha momentos de recuo. Momentos de escalada e momentos de quedas. Momentos de grande fidelidade, mas momentos de negação. Aquele cara da fé robusta, mas ao mesmo tempo aquele homem cheio de medo. Esse era Pedro. Mas eu tenho certeza, se qualquer um de nós aqui tivesse a oportunidade de conversar meia hora com Pedro, os nossos olhos se encheriam de lágrimas. Porque ele tinha notícia boa para contar para todos nós. Por mais falho que ele fosse, por mais assertivo que ele fosse, sabe o que ele tinha? Experiências com Deus. Que Deus nos conceda experiência com eles. Ao ponto de quando a gente for conversar com alguém, o Espírito Santo enche essa pessoa de vontade de conhecer mais a Deus. De vontade de acompanhar o que Deus está fazendo no meio do povo dele. Esse era Pedro. E a gente vai estar conversando sobre esse chamado dele. Acredita-se que ele morreu em Roma com a perseguição de Nero. Pela tradição, acredita-se que foi crucificado de cabeça para baixo. E por mais simples, irmãos, que sejam os detalhes da nossa vida, da vida de Pedro, o Senhor Jesus Cristo, mesmo que chamou Pedro, Ele chama a gente de uma forma incrível para sermos bênçãos na vida dos outros, como Pedro foi bênção na vida de todos que cruzaram com Ele. Como aconteceu com Pedro, pode acontecer comigo e com você também. O profeta Isaías, diz em Isaías 55, 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus tem tudo isso para mim e para você. Um caminho mais excelente, um caminho mais vitorioso. E agora vamos aos detalhes desse chamado de Pedro. Lucas 5, todo mundo aí com a Bíblia aberta, nós vamos estar conversando um pouco sobre esse chamado.
E é bem difícil falar de Pedro e ser bem resumido, né? Mas a gente vai ficar aqui em Lucas 5, 11 versos, e que Deus se comunique com você nesses 11 versos que a gente vai estar falando aqui com a igreja. Eu peço que vocês se atentem a mim, porque ontem eu tive uma experiência. O meu filho, eu estava estudando, porta fechada, a minha esposa falou: teu papai está estudando para a palestra de amanhã. E ele entrou no quarto: eu quero dar boa noite para o papai. Entrou: filho, vem dormir. Não, eu quero escutar a palestra antes. Sentei ele, então escute. E comecei a pregar para o meu filho. E fui pregando, e ele foi pescando. Tudo a ver, né? A pesca milagrosa. Começou a pescar. Eu falei: nossa, amanhã os irmãos têm que estar atentos. Não pesquem, irmãos, tá bom? Fique comigo aqui, né? Não durma como o Caleb ontem. A hora que eu falei de Isaías, ele despertou: é você, papai? Eu falei: é outro Isaías. Mas já não está na hora do filho ir dormir? Ele falou: não, eu quero escutar até o final. E ficou comigo ali, eu li toda a mensagem para ele, ele deu boa noite e foi dormir. Então, eu só fiz esse paralelo da pesca com a pesca do meu filho ontem à noite, né? Vamos lá. 5:1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Algumas traduções vão falar Mar da Galileia, mas era um lago, ok? E a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, o 2. Então, ele viu 2 barcos junto à praia. O lago, os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. O começo do chamado de Pedro, o começo dessa transformação começa com uma visita de Jesus. E essa visita que Jesus faz para Pedro, ele continua fazendo para a igreja. Ele continua batendo na porta. E se você abrir, ele vai entrar e vai sair com você. A visita que ele fez aqui, a gente tem a opção de acolher ou não acolher. E não é preciso fazer algo especial. Basta receber Jesus. A partir do momento que você recebe Jesus, recebe o chamado de Jesus Cristo, o resto é com Ele. Amém? O Senhor escolhe pessoas bondosas para trabalhar no seu reino. Ele escolheu o barco de Pedro, ele foi muito pontual. Versículo 3. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Todo mundo comigo aqui? Vamos imaginar essa cena. Jesus chega perto daquele lago e a multidão foi chegando próximo de Cristo. E ele foi se afastando da multidão. E o povo querendo ouvir. E ele olha para um lado, os pescadores lavando a rede. E ele fala com Simão: me empresta o seu barco? Todo mundo comigo, imaginando essa cena? Me empresta o seu barco? É como se ele falasse para você: Gerson, me empresta a sua cadeira? Me empresta a sua loja, Osiel? Duda, me empresta as suas ferramentas? Sandro, me empresta a sua farda? Ele pediu emprestado um instrumento de trabalho. E daí, o Senhor nos faz nos sentir tão úteis no reino dele, Zéu. Você é tão importante para o reino de Deus, que ele não precisa, mas ele chega e pede emprestado o seu ofício para pregar o evangelho. Olha que Deus de amor. O caso de Pedro foi o barco. E ele quer você e eu por inteiro no reino dele. Vamos ser bem objetivos.
Se você estivesse no lugar de Pedro, você emprestaria o seu barco? Jesus quer usar o seu trabalho para proclamar o Evangelho. Mas Ele não quer só usar a sua farda, Ele quer usar o dono da farda. Ele quer encher o Sandro do Espírito Santo para que o Sandro fale do amor dele. É isso que Jesus quer fazer. Ele quer nos encher do Espírito Santo lá no nosso trabalho para impactar quem chegar lá. Lá na sua alfaiataria, Paulinho. Você cheio do Espírito Santo costurando. E a hora que alguém for pegar a facção que você está fazendo, o Espírito Santo vai falar na sua boca para aquela pessoa e vai abençoar ela. Isso é tremendo. O Evangelho puro e simples, da sua maneira, do seu jeitão, do jeito que você fala, Deus quer te usar. E Ele está te chamando. Me empresta o seu emprego? O que você vai responder para Jesus? Aí é com você e Deus. Porque Ele escolhe pessoas obedientes. O chamado de Pedro passou pela obediência. Vamos para o versículo 4 e 5. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. O chamado do Senhor exige, então, pela fé, né? Pela nossa fé, a gente obedece. Então, Ele exige uma obediência. Me é engraçado aqui esse texto, porque eu, de vez em quando, até me confundo. Eu falo assim, eu vou lançar, porque você que está pedindo. A gente fala, nossa, que homem de fé. Isaías, no lugar dele, vai falar assim, eu vou lançar e depois eu não vou pegar nada. Eu vou falar, viu? Eu estou aqui a noite toda. Eu tenho experiência no negócio. Mas eu vou lançar só para depois você ver. Mas ele estava falando, Deus que fez o céu, a terra, os peixes, os lagos, tudo. E aí a gente fica pensando aqui, né, na nossa experiência de querer discutir com Deus. De querer falar, não precisa ser dessa forma. Eu tenho experiência, eu sei. Eu tenho 48 anos, Senhor. Não precisa você, eu não sou mais criança, você não precisa falar comigo dessa forma. Mas pela fé, irmãos, nós temos que ter outra atitude. Pela fé, a fé tem que ser maior do que a nossa capacidade. Você é capaz? Sabemos que você é capaz. Mas a tua fé tem que ser maior do que a tua capacidade, irmãos. E a maior fonte de fé a gente aprende onde? Na palavra de Deus. E algumas versões então falam assim, sobre a tua palavra lançarei as redes. Porque nós sempre seremos sustentados pela palavra de Deus, irmãos. Mesmo que as circunstâncias diga ao contrário, obedeça a Deus. Tudo ao contrário. Mas eu vou obedecer a Deus e a sua palavra. Nós estamos, irmãos, passando por períodos, a história toda passou por períodos, mas a gente gosta de falar, nós estamos vivendo um período, durante toda a história houve negação da palavra de Deus.
Houve homens que se levantaram contra essa palavra. Mas eu e você, hoje, nós escolhemos a palavra de Deus como fonte de verdade, como algo que é um mapa, um manual, algo que eu devo ler, algo que eu devo obedecer, porque ela continua falando todos os dias, e ela vai continuar falando. Porque a palavra de Deus é tudo para nós. Obedeça a palavra e você vai ser feliz. E outro detalhe. Eu estou aqui no púlpito falando. Pegue a Bíblia lá na tua casa e releia esse que eu estou falando, porque talvez eu tenha falado algo que não vai de acordo com a palavra de Deus. E daí no outro sábado você pode me chamar ali na frente, irmão Isaías, vem aqui. Como já aconteceu comigo, tá? Esse verso que você falou aqui, você falou isso, isso, isso. E aí eu vou ter que ter a humildade de falar, muito obrigado, irmã, irmão, porque você está me corrigindo e você foi conferir na palavra de Deus. Se eu estava falando da minha vontade ou da vontade de Deus, e eu vi que eu falei da minha vontade na empolgação, e eu peço desculpa. E aconteceu, irmãos, na última mensagem, na penúltima mensagem que eu trouxe aqui, um irmão chegou para mim e me corrigiu. Eu falei, obrigado. Será que eu preciso escrever no grupo que eu errei? Ela falou, não se preocupe. E eu agradeci. E eu fiquei tão feliz, porque eu falei assim, que legal, né? A pessoa vai ler de novo para ver, vai conferir, vai assistir para ver se o pregador não tratou mal a palavra de Deus. Você teve zelo com a palavra de Deus. Sobre a tua palavra, eu vou lançar essa rede. É muito maravilhoso falar isso. Sobre a tua palavra eu vou. Sobre a tua palavra eu vou fazer. A tua palavra pediu, então eu vou obedecer à palavra de Deus. Amém? E daí a prática desse chamado vai nos surpreender. Versículos 6 e 7. Quando obedeceram a palavra, ou pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase o afundar. Olha que lindo isso daqui, irmãos. Deus, eu fiquei a noite toda, sobre a sua palavra eu lancei. E aí vem a bênção de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, a bênção de Deus vai chegar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Quando você obedece a palavra de Deus, Deus vai te dar contentamento. Você sabe o que vai acontecer com você? Você vai aprender a esperar no Senhor. Vai passar dificuldade? Vai, mas você vai estar feliz. Por quê? Porque você está aprendendo a esperar no Senhor e você está debaixo da palavra do Senhor. E o chamado de Deus envolve coisas corriqueiras, previsíveis. Mas na maioria das vezes o Senhor quer nos surpreender. Quando Deus vai chamar Pedro, Ele faz um milagre para surpreender Pedro. E o milagre repetiu muitas vezes na vida de Pedro. Mas o nosso desejo hoje é que Deus comece a surpreender essa igreja. Que Deus te surpreenda, meu irmão. Você que está esperando algo de Deus, ó Deus, surpreenda essa igreja. Traz algo que está no coração, segundo a tua vontade dos seus filhos nessa manhã.
Só Deus tem essa capacidade de nos surpreender. O desejo nessa manhã é que Deus continue surpreendendo os seus filhos, assim como surpreendeu Pedro. Eu espero que você creia que Deus tem capacidade para nos surpreender. E depois disso, Pedro, ele começa a pensar nele e leva uma reflexão. Ele olha para dentro de si e ele se prostra num gesto de reconhecimento à distância entre ele e Cristo. Cristo possuindo uma grandeza e ele miserável, indigno, pecador como eu. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. O mesmo aconteceu com o profeta Isaías. Foi nessa hora que meu filho acordou. O mesmo aconteceu com o profeta Isaías. Ai de mim, Senhor. Todas as vezes que Deus vai se aparecer aqui na Bíblia, com um pecador igual eu, assim, se Deus se manifestasse assim, dessa forma, eu também ia ficar, nossa. E toda vez que ele vem se manifestar para o pecador, ele já vai avisando: não temas, não vou te fulminar, você vai continuar vivendo, sou eu, o Senhor, o Eterno, mas eu vou me aproximar de você, eu só quero conversar, quero só dar uma dica para você viver sua vida. Não vai acontecer nada com você, tá bom? Ele vem avisando, né? Aconteceu também com outros personagens. Quando Deus vai se apresentar, ele avisa para não temer. Por quê? Por causa do pecado nosso, irmãos. A grandeza de Deus é muito grande. Ficou bem redundante, né? Mas todo mundo entendeu. Essa é a grandeza de Deus, ao ponto de nos constranger, abaixar a cabeça assim, eu não mereço. Não, eu não mereço isso, por que está me escolhendo? Escolha outro. Então o chamado revela a distância que a gente está de Deus. E sempre é Cristo que vai ser engrandecido, nunca ao contrário. Irmãos, se você tiver um encontro com Deus e sair desse encontro orgulhoso, você não se encontrou com Deus, tá? Porque toda vez que você se encontra com Deus, você se quebranta. E você vê quem é você. E você sai de lá bem humilde. Pianinho. Você sai assim, manso. Porque você se encontrou com o Criador. É rosto no chão mesmo, irmãos. Não tem outra solução. E aconteceu isso com ele. Porque a nossa recompensa não é agora. A nossa recompensa é no futuro. Ninguém vai se gloriar agora. Irmãos, se você estiver se gloriando, glorie no Senhor. Agora, se você estiver se gloriando, cuidado. Daqui a pouco você vai cair. Não é eu que estou jogando, é a palavra, tá, irmãos? E como todo mundo concordou que vai obedecer a palavra, é a palavra que fala isso. Porque Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Então, a nossa recompensa, irmãos, vai ser no futuro. Aqui a gente vai passar momentos bons, mas momentos maus também. E a gente tem que entender isso daí. E é interessante que foi muito legal, porque os companheiros também ficaram surpresos. É legal quando Deus faz alguma coisa na sua vida que toda a comunidade vê, toda a igreja vê, e todo mundo glorifica a Deus. Todo mundo ficou contente, surpreso. Versículo 9, né? Viu ali, vem aqui, tem muito peixe aqui, eu quero dividir a bênção de Deus com vocês. A bênção não vem para você, vem para você o quê? Compartilhar. Você precisa compartilhar da bênção do Senhor na sua vida.
Você que se colocou na disposição de Deus, vai deixar Deus entrar no seu trabalho, usar você no trabalho, você precisa começar a compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida, para que todos glorifiquem ao mesmo Deus que fez o céu e a terra. Terça-feira, nós viemos aqui no Jardim de Oração, orar com as irmãs, e quando você tiver um tempo livre, venha na terça-feira, na oração. E aí na hora dos pedidos de oração, quem quer fazer pedido de oração? E uma irmã levantou a mão e queria fazer pedido e começou a chorar, porque o médico falou que não dá mais. E alguém falou, mas a gente está diante dos médicos dos médicos. Pronto. Trivial, oração. Terça-feira, tarde. Igual aquela oração que você faz de manhã no teu quarto. Igual aquela oração que você sempre faz no carro. Aquelas orações assim que você faz pedindo a bênção de Deus. Foi dessa forma, não foi assim. Aquela oração, bem entre aspas isso daqui, irmãos. E a gente orou. E a gente orou, né, Ariane? E daí veio a notícia. E aí foi bem interessante que quem mandou a notícia já colocou assim em letras grandes assim, para a glória de Deus. Ou seja, todo mundo aí se humilhe. No momento da oração, aquela irmã que estava enferma, que estava com dor no seu olho, sem conseguir abrir o olho, ela conseguiu abrir o olho. No momento da oração, irmãos. Isso é o poder de Deus. Isso é a virtude, isso é o Espírito Santo, isso é a paz, isso é o que o Senhor tem feito e vai fazer na vida de todos nós, quando a gente aceitar o chamado de Deus para as nossas vidas. É lindo isso. Mas a maior coisa que aconteceu aqui não foi a pesca, não foi a admiração, foi um pecador que se arrependeu. Esse é o verdadeiro milagre. O verdadeiro milagre é quando alguém se arrepende e se coloca nos pés do Senhor e diz: Deus, eu estou arrependido e eu quero mudança de vida a partir de hoje, e eu quero fazer isso agora. Esse é o verdadeiro milagre. Que quando você for usado por Deus, lá no teu serviço, nós esperamos que você viva esse milagre. Você vai compartilhar o que Jesus está fazendo na vida de você, e alguém vai interromper e vai falar assim: ei, como que é isso aí? Eu posso aceitar Jesus? Eu quero isso para mim. Já pensou a gente começar a viver isso, irmãos? Já pensou a gente começar a ser um monte de pregador, assim, de falar desse amor, e as pessoas se comprometerem com Jesus através de você? E a pessoa fala assim: ei, ore por mim agora, porque eu estou precisando. Você está sendo a boca de Deus na minha vida, por favor, faça uma oração para mim. E lá no teu serviço você vai fazer oração pela pessoa. É isso que Deus quer fazer, irmãos. Porque todos aqui temos um chamado. Todos aqui temos um chamado. Então, o pecador transformado é para a glória de Deus. E o chamado apontava para o resgate de vida. Versículo 10. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Amém? Esse era o objetivo principal de Pedro existir, de ser pescador de homens. Mas lá em Mateus 19, Marcos 1, 7 também diz: ele só ia conseguir ser pescador de homens por meio de Jesus Cristo. Olha, de novo,
se humilhar, eu o farei pescador de homens. Jesus falou isso para ele. Não na nossa própria capacidade, mas na dependência de Cristo. Deus quer eu e você na obra dele, mas deixando Cristo operar na nossa vida. É bem fácil de entender isso. Segundo a palavra de Cristo, segundo o poder de Cristo, segundo a autoridade de Cristo, tudo Cristo, 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 nada de você. Aí vai começar a acontecer as coisas. A gente viu aqui, a hora que ele se ajoelha diante de Jesus, arrependimento de pecados. Aí Jesus, perdão de pecados, e ainda transforma ele em pescador de gente. Então, isso aí aconteceu no chamado de Pedro. E é claro que daí, todo chamado, existe uma mudança radical. Versículo 11. E já estamos caminhando para o final. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, e deixando tudo, o seguiram. Pedro, que estavam com ele, deixando tudo para trás, uma ruptura total. É claro que hoje você vai continuar no seu emprego, como a gente comentou aqui. Você não vai abandonar tudo. A não ser se você tiver chamado muito especial e Deus vai te dar graça, se isso for preciso. Ele vai te chamar e vai te dar condições. Mas senão ele vai te usar onde você está, do jeito que você é. E também é radical isso, irmãos. Porque o teu comportamento vai mudar. Para você ser um servo de Cristo, você tem que mudar o comportamento. As suas atitudes têm que mudar. Por isso que é radical até hoje. Fala, nossa, como foi radical, deixaram tudo e seguir Jesus. Mas o chamado continua radical. Porque você vai ter que deixar algumas coisas. E aí que está a minha dificuldade, de deixar alguma coisa para servir a Cristo. E a pergunta do Espírito Santo para te abençoar e me ajudar nesse dia, é o que você precisa deixar. Aqui no altar daqui a pouco. Para cumprir o chamado de Cristo. Que você já entendeu o chamado. O que você precisa deixar? Para ser um pregador e um pescador de homens. Então a gente vai precisar radicalizar. Porque a gente não pode viver na superfície, né, presbítero Osiel? Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de você e da Hannah. Não podemos ficar somente na superfície. Porque a história vai revelar o nosso posicionamento. Pedro viveu o chamado. Em Atos dos Apóstolos, de forma resumida, ele pregou no grande sermão de Pentecoste, abrindo a porta espiritual para os judeus e pescou, Evaldo, 3.000 almas para o Senhor. Ele foi usado na porta do templo, na cura do coxo. Dá uma moeda. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A história vai começando a contar o que aconteceu com esse homem. Irmãos, não sei se vocês sabem, mas a sombra dele curava. Irmãos, Atos 5:15, depois você lê na tua casa. Imagine, tanta gente precisando de cura e tem um cara que a sombra dele cura. Isso é demais, irmãos, é muito evangelho, é muito poder. Ele orou para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Ele orou pela ressurreição, irmãos, de Tábita. Lá na casa de Cornélio, o que aconteceu? Pregou para os gentios. Olha só esse homem. Ele foi imprescindível no concílio de Jerusalém. E ainda nos brindou com 2 cartas. 1ª e 2ª Pedro, universais.
Apesar das suas fraquezas, irmãos, como nós, não podemos negar. Pedro foi um pescador de homens, para a glória de Deus. Então o chamado precisa ter essa certeza, que Deus me ama. Todos têm essa certeza que Deus ama aí? Acena aí. Eu tenho certeza que Deus me ama. A gente precisa ter essa certeza. A segunda certeza do seu chamado, que você ama a Deus. Quem ama a Deus aqui? Nós já temos as duas que precisamos. E a terceira, sabe o que é? Espalhar esse amor por onde você for. E aí você vai estar cumprindo o chamado de Jesus Cristo. Vamos concluir, antes que vocês pesquem. E nós, irmãos? Será que a gente está vivendo o trabalho nosso, sendo bênção na vida de outras pessoas?